Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina divulga números preocupantes de afogamentos no litoral. Já chegaram em Criciúma doses da vacina pentavalente e da DTP, que estavam em falta nas unidades de saúde. O auxílio dá orientação profissional na colocação de jovens no mercado de trabalho. Em Criciúma, carnês do IPTU já estão disponíveis para a população. Empresas de análise de crédito dificultam a vida dos consumidores que querem sair do cadastro positivo. E no esporte, os preparativos do Tigre para o início do campeonato catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina divulgou números preocupantes. Em 30 dias de Operação Verão, 29 pessoas morreram afogadas no litoral de Santa Catarina. A cada 26 horas, uma pessoa morreu afogada no litoral de Santa Catarina no primeiro mês da Operação Verão. O estado registrou 29 mortes em rios, cachoeiras e praias até o dia 12 de janeiro. Os casos começaram a ser contabilizados em 12 de dezembro de 2019 e foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina nesta terça-feira. A maioria morreu após se afogar em locais de água doce, como rios e cachoeiras, que terminaram o período com 18 vítimas. Nas praias, desde o início da operação, 11 pessoas perderam a vida. Conforme o Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros do Estado, o desrespeito às orientações de segurança é um dos principais fatores que contribuem para as estatísticas. Segundo os bombeiros, tomar banho em locais fundos, mesmo não sabendo nadar, entrar na água após o consumo de bebidas alcoólicas, pular de cabeça ignorando o risco de lesão na cervical e a falta de atenção às cabeças d'água estão entre os comportamentos que mais resultam em acidentes. No primeiro mês da Operação Veraneio dessa temporada, os socorristas já fizeram 1.316 salvamentos e resgates no estado, e o helicóptero Arcanjo operou em 246 ocorrências. Já chegaram em Criciúma doses da vacina pentavalente e DTP que estavam em falta nas unidades de saúde. Confira na reportagem. Até o mês de abril do ano passado, Santa Catarina recebeu do Ministério da Saúde o número de doses da vacina pentavalente conforme o solicitado pelo Estado. Depois disso, nos meses de maio e junho, veio uma cota reduzida em cerca de 50%. Em julho, foi recebido 44% do lote mensal. E a distribuição diminuiu até que as vacinas não chegaram mais. Já a DTP, que também está no calendário vacinal das crianças, começou a faltar mais no fim do ano. Agora a situação deve se normalizar, com a distribuição de pelo menos 1.700.000 doses da pentavalente aos estados, além da DTP. Em Criciúma, as doses já chegaram. Sim, Débora, já chegou ontem à tarde, a gente foi buscar na regional de Criciúma, tanto a Penta quanto a DTP, quanto as nossas vacinas de rotina. Hoje, pela manhã, a gente está separando para encaminhar para as unidades de saúde. À tarde, a gente já vai estar disponibilizando para algumas unidades e amanhã de manhã a gente estará disponibilizando para o restante das unidades. A coordenadora do setor de imunização lembra que a quantidade de pentavalente e DTP que chegou na cidade não deve ser suficiente para suprir toda a demanda de crianças que ainda não foram imunizadas. Mas ela tranquiliza os pais e acredita que o abastecimento seja normalizado a partir de agora. Então, não é suficiente para suprir toda a demanda que a gente está tendo, mas já dá para dar um alívio nesses pais que estão esperando. A gente recebeu em torno de 740 pentas e 480 DTP. Essa DTP, o Ministério disse que com a falta da penta nas crianças que estão fazendo 2, 4 e 6 meses, pode ser usada, uma dessas 3 doses pode ser usada a DTP para fazer o reforço na substituição da penta. Então, por mais que depois que falte a penta, se tiver DTP a criança, a gente vai fazer uma das doses com DTP.
mas ainda não é suficiente para suprir toda essa nossa necessidade, mas o Ministério está providenciando mais vacinas e logo a gente espera que o quanto antes ele consiga enviar mais alguma coisa para nós. Segundo a coordenadora, mais vacinas já estão no Brasil e aguardam apenas alguns trâmites para serem liberadas pelo Ministério da Saúde. Já tem um lote que está sendo analisado, porque como é que funciona a logística da vacina? A gente compra a vacina do fabricante, a vacina vem para a Anvisa, ela faz o estudo da vacina para ver se ela pode ser liberada para a população, que foi onde aconteceu o problema, que as vacinas, as antigas do ano passado, foram reprovadas no teste de qualidade, e depois que elas passam pelas testes de qualidade, elas vão para o Ministério da Saúde, que faz a distribuição para nós. Então já tem um lote lá na Anvisa fazendo o controle de qualidade. Então assim que ele for liberado, vai ser distribuído para nós. Então, uma das partes mais difíceis, a gente já tem a vacina, só está esperando fazer com que essa vacina seja disponível para poder liberar para a população. Aos pais que precisam imunizar seus filhos com a pentavalente ou a DTP, é só procurar qualquer unidade de saúde a partir dessa quinta-feira. Não precisa ser necessariamente o bairro que a pessoa mora. Algumas unidades estão com a sala de vacina fechada por alguns problemas ou por a vacinadora estar de férias. Esse paizinho pode estar procurando qualquer sala de vacina do município de Criciúma, não precisa ser a do bairro dele, pode ser onde ele mora mais próximo, pode ser onde é mais próximo do seu trabalho, onde a criança está na casa da avó, não tem problema. Só levando a caderneta de vacinação, que é o que mais importa para a gente, ele pode ir na unidade de saúde que for, que ele vai conseguir receber essa vacina. E os pais que estão com a vacinação atrasada não precisam se preocupar. A criança será vacinada mesmo que já tenha passado alguns meses da data correta do calendário vacinal. Até o Ministério fez uma divulgação dizendo que como a culpa, não seria culpa, né? Como a falta da vacina não seria culpa dos pais por não ter levado, que seria um problema de logística, todas essas crianças que estão em atraso vão receber a vacina. A gente vai fazer a busca ativa assim que a gente receber as doses e todas essas crianças, independente da idade, independente da época, vão receber a vacina e vão completar o esquema vacinal. Os jovens são as maiores vítimas do desemprego, ainda mais quem nunca trabalhou. A falta de experiência fecha portas para cerca de 80% dos candidatos a uma vaga no mercado de trabalho. E para ajudar a melhorar essa situação, algumas instituições oferecem pelo país orientação aos futuros profissionais. Na hora de escolher a carreira, receber orientação é fundamental. Até porque são muitas dúvidas, ainda mais na hora de procurar o primeiro emprego. Qual a melhor forma de fazer um currículo? Como se comportar em uma entrevista? Para muitos jovens, essa hora pode ser motivo de muita ansiedade. Como chegar, o que falar, o que responder, então as perguntas, dessa forma. São muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. A Caroline é colombiana. Veio para o Brasil há 1 ano em busca de oportunidade de trabalho. A maior dificuldade da jovem de 18 anos é a timidez. É o momento de falar em alguma entrevista. Fico nervosa, assim. Por que você acha que você fica nervosa? Porque costumo falar, às vezes, pouco baixo, não sei o que responder, essas coisas. Para ajudar nessa luta pela primeira experiência profissional, o CIEE e o metrô de São Paulo estão promovendo um evento em estações da capital paulista. Jovens e adolescentes a partir de 14 anos recebem atendimento com orientação profissional. A ação ela é dividida entre as orientações profissionais, como elaborar um currículo, como se comportar numa entrevista, e ao final o estudante faz o seu cadastro online pelo nosso novo serviço do WhatsApp. O CIE agora está implantando o serviço do WhatsApp para fazer o cadastro desses jovens que queiram buscar a primeira oportunidade profissional. Então esses jovens têm essa dúvida de como se comportar, será que eu devo me arrumar, de que forma eu vou me arrumar, como que eu vou falar na hora da entrevista. Então são essas dúvidas que a gente tenta tirar aqui nessas ações. Uma das grandes decisões que o jovem precisa tomar quando entra na vida adulta é escolher a carreira profissional. Aí quando ele acha que está tudo bem, esbarra em outra barreira, que é encontrar o primeiro emprego.
No Brasil, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos chega a 27%. A principal dificuldade é justamente a falta de experiência. O Gustavo saiu dessa estatística. O estudante de publicidade e propaganda conseguiu o primeiro estágio nessa empresa de informática. Eu acho que um dos principais pontos assim, também para o pessoal que está procurando, né, que está procurando estágio e tudo mais, é realmente fazer contatos. Sair por aí, conversar com os amigos, ir para balada, conhecer uma pessoa que trabalha na área, conversar um pouquinho nesse círculo de amigos, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Né? Eu, por exemplo, também consegui esse estágio aqui por conta realmente que eu conheci um pessoal da faculdade que também trabalhava por aqui, que falou um pouquinho da área de comunicação, da área de marketing. E aí eles realmente me chamaram, né, viram um potencial, falou, pô, acho que a gente está tendo um projeto super bacana de realmente contrato de estágio, que eu acho que é a sua área. E aí me chamaram e aí eu dei a sorte de estar por aqui. Para o Gustavo, a falta de experiência compensada pela dedicação. Empenho que fez o estagiário ser efetivado. Sim, com certeza. Eu acho que estudando, né, dando uma pesquisada, né, a gente tá, direto tem o YouTube por aí, então a gente pode dar uma pesquisada em tudo e trazer na prática pro dia a dia, mas realmente está aberto a aprender, está aberto a conhecer mais coisas, né, eu gosto sempre de pensar assim que a gente nunca sabe de nada, só sei que nada sei, né? Então eu acho que é sempre, cada dia mais a gente continuar conversando com o pessoal e aprendendo mais, que essa experiência vai sendo compensada com o conhecimento. A seguir, em Criciúma, carnês do IPTU já estão disponíveis para a população. Em Criciúma já estão disponíveis os carnês para o pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Começou nesta quarta-feira a emissão de carnês para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, de 2020 em Criciúma. As guias devem ser tiradas pela internet no site do governo de Criciúma por meio do link criciúma.sc.gov.br/IPTU 2020. ou impostos físicos distribuídos na cidade. Os criciumenses têm até o dia 28 de fevereiro para efetuar o pagamento em cota única. Nós começamos a disponibilizar os carnês hoje e as pessoas têm até dia 28 de fevereiro para pagar tanto a cota única quanto a primeira parcela, se elas optarem em pagar o carnê parcelado. Josiane lembra que não há desconto para pagamento em cota única, mas quem tiver interesse pode parcelar o valor. Exatamente. Há mais de 3 exercícios, né, esse desconto não existe mais e dependendo do valor da parcela, que não pode ser inferior a R$100, o carnê já foi lançado em até 10 parcelas para fazer o pagamento. Esse ano, o tributo não teve um aumento efetivo, apenas a atualização monetária por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O aumento da carga tributária não existe. O governo do prefeito Salvaro não quer nenhum repasse de carga e aumento de carga tributária efetiva, apenas o repasse da inflação, que foi de apenas 3,37%. E naturalmente, como nós já explicamos em outras redes e oportunidades, naturalmente quem teve uma mudança na sua configuração de padrão de construção, aumentou, teve uma nova construção, vai ter uma diferença de valor cobrado. E a Secretaria da Fazenda alerta ainda os cidadãos sobre a taxa da coleta de lixo, que esse ano volta a ser cobrada no carnê do IPTU. Por isso, o valor esse ano pode ser diferente do que constava no carnê do ano passado. Sim, mas na verdade o carnê vai continuar com o mesmo valor. As pessoas vão pagar exatamente o mesmo valor que pagavam ano passado, mais 3,37%. Só que a diferença é que o ano passado elas pagavam, a esmagadora maioria pagou junto com a fatura de água, que vinha sendo cobrado junto à Casan, e alguns ainda continuaram pagando junto com o carnê de IPTU e depois, de forma unilateral, foi feito um distrato
pela Casan, não por vontade da administração pública municipal. Então, esse ano voltou, como várias dezenas de anos atrás, vinha sendo sempre cobrado junto com o carnê de IPTU, a taxa de coleta de lixo, mas somado os dois valores, as pessoas vão verificar que sempre é o mesmo valor que foi pago ano passado, mais 3,37%. A chefe de arrecadação lembra ainda que de todo o valor arrecadado com os carnês lançados, boa parte é da taxa de coleta de lixo e que é, portanto, usada apenas para pagar o serviço. O restante é o que vai para a receita do município e ainda tem a inadimplência, que também atrapalha bastante a arrecadação. A inadimplência gira em torno de 20% a 25%. Tá? O valor total lançado foi na ordem de 65 milhões de reais, sendo esses quase 40 milhões só de IPTU. Então isso é uma pergunta extremamente importante, porque os quase 40 milhões, que não são 40 milhões, são a única receita que o município dispõe para fazer pavimentações, para as escolas, para a saúde, para os hospitais, para fazer as obras públicas, parques, tudo que a população exige que a municipalidade faça. Os outros valores, eles são correspondentes àquilo que a gente tem que efetivamente pagar para a empresa que recolhe o lixo, inclusive dos inadimplentes. Vai continuar sendo prestado esse serviço, mas ele tem que ser repassado, que é o custo efetivo que se paga para a empresa que faz o recolhimento do lixo das pessoas. E ela lembra ainda da isenção do IPTU, que é concedida a alguns criciumenses, mas o benefício precisa ser requerido todos os anos. É uma pergunta extremamente importante. As pessoas precisam saber que elas não podem se considerar isentas, elas não podem achar que elas são isentas. Elas têm que comprovar esse estado. Tem duas categorias de isenção: o baixa renda, que tem que comprovar a baixa renda através de documentação. Nós estamos aqui na arrecadação disponíveis para dar as instruções, e o aposentado com idade superior a 65 anos, que também comprove que não tem edificação acima, né, até 150 metros quadrados, e renda de até 4 salários mínimos. Tem que trazer essa documentação e a data impreterivelmente, até 31 de março. Para o exercício de 2020, até 31 de março tem que ser requerido e protocolado aqui dentro da Prefeitura o pedido de isenção. Empresas de análise de crédito dificultam a vida dos consumidores que querem sair do cadastro positivo. O descadastramento é feito pela internet e pede dados que vão desde o número do documento até mesmo uma selfie do consumidor. O cadastro positivo já começou a valer em todo o Brasil. São 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas que estão em um banco de dados que reúne informações sobre os consumidores. Com o cadastro positivo, instituições financeiras, comerciantes e empresas que concedem crédito poderão consultar o sistema e avaliar se os clientes são bons pagadores. O cadastro positivo, ele é um banco de dados que vai reunir o histórico de pagamento dos consumidores. Com isso, o consumidor que antes era analisado pelo cadastro negativo, ou seja, pelas contas que ele tinha deixado de pagar, passa a ser analisado por todo o seu histórico de pagamento, inclusive as contas são pagas em dia. Com isso, no momento da análise de crédito, as empresas vão ter ferramentas muito mais sofisticadas para que a oferta de crédito seja adequada ao perfil de cada consumidor. O cadastro positivo é feito de forma automática e o consumidor que não quiser fazer parte dele pode pedir a exclusão. O problema é que já tem pessoas encontrando dificuldade para fazer esse descredenciamento e as reclamações no PROCON já começaram. Para o consumidor que está incomodado com essas exigências ou que está com uma certa dificuldade para se descadastrar, né, para pedir a exclusão, o que ele deve fazer? Ele deve procurar o PROCON através da nossa plataforma web, nosso site, ou através do nosso aplicativo, registrar uma reclamação e o PROCON vai intermediar, junto com os birôs de crédito, o descadastro desse consumidor. Muita gente está incomodada com o excesso de informações solicitadas pelas empresas de análise de crédito. Algumas pedem a geolocalização, outras o endereço de IP e até mesmo as preferências de consumo. E tudo isso é para a defesa do consumidor, uma prática abusiva. É importante a gente deixar claro, primeiro, que foi uma opção legislativa incluir automaticamente o consumidor. Então faz sentido a ideia dele se cadastrar para ter que se descadastrar.
No entanto, as empresas não podem agir de forma oportunista nesse momento e exigir mais dados do que o razoável do consumidor. Não faz sentido exigir uma geolocalização do consumidor, não faz sentido exigir informações de consumo, não faz sentido exigir uma selfie do consumidor na hora do cadastro para se descadastrar do cadastro positivo. As empresas que assim estão agindo de forma oportunista. O SPC Brasil diz que as informações pessoais são necessárias para garantir a segurança dos consumidores e não recomenda o pedido de exclusão do cadastro positivo. O cadastro positivo ele é um direito do consumidor e, portanto, ele pode sim pedir para sair. Ele pode fazer isso em qualquer canal de atendimento. No SPC Brasil a gente tem o site spcbrasil.org.br/cadastro positivo/consumidor, ou também ele pode entrar em contato com a nossa central telefônica. Se ele sai do cadastro positivo, ele vai voltar a ser analisado apenas com as informações do cadastro negativo, ou seja, só as contas que ele atrasou que serão levadas em consideração, e ele pode perder os benefícios de acesso a crédito, condições como taxa de juros, prazo e limite diferenciadas. Vale lembrar que o consumidor pode fazer uma reclamação ao PROCON. Caso a empresa dificulte o processo de descredenciamento, ela pode ser notificada pelo órgão. No caso de fazer exigência de documentos a mais do que o necessário, que fujam de uma razoabilidade, elas serão notificadas pelo PROCON para prestar esclarecimentos. A seguir, o esporte, os preparativos do Criciúma para o início do Campeonato Catarinense. Agora a gente fala de esporte com algumas contratações. O Criciúma começa a formar o time que vai estrear na próxima semana no Campeonato Catarinense. A volta do Criciúma a campo vai ser no dia 22, quarta-feira da semana que vem, quando vai enfrentar o Concórdia no estádio Heriberto Wilson, na abertura do Campeonato Catarinense. E o técnico Roberto Cavallo montou nessa terça-feira a primeira escalação do Criciúma em 2020. No treino tático no 70 no Angelone, o treinador escalou o time principal do Tigre, com Luiz, Vitor Guilherme, Sandro, Rodrigo Milanese e Bruno, Adenilson, Eduardo e Foguinho, Andrew, Daniel Cruz e Luquinha. Gente nova chegando, atletas da casa que também jogam e novidades da base. Mas tem gente que o técnico não vai poder contar nessa temporada. É o caso do zagueiro Sandro, que está de saída do clube. O profissional vai atuar no Japão nessa temporada em um time da 2ª divisão. Uma coisa que surpreendeu a todos sem exceção, e graças a Deus foi tudo trabalhado da melhor maneira possível. Foi passado para toda a diretoria, eles também foi período de surpresa, assim como a gente também. A gente veio para o clube, a gente veio para renovar, a gente não veio com nenhum tipo de cláusula nenhuma, momento nenhum. A gente veio para acessar e colocar o Criciúma mesmo na maneira, aonde o lugar que ele merece estar, e muito maior ainda, mas felizmente aconteceu essa situação. A gente, como disse o presidente, do primeiro dia até o último dia nosso aqui no Criciúma, a gente deu o nosso máximo, não vai de maneira nenhuma eu deixar de perder algum carinho pro Criciúma, de forma nenhuma. E tenho a certeza que o grupo que tem aqui, eles vão corresponder na maneira do possível. Sandro fez 84 jogos com a camisa do Tigre, venceu 23, empatou 30 e sofreu 31 derrotas. Chegou a marcar 10 gols com a camisa tricolor. O zagueiro tinha renovado o contrato com o Criciúma até o fim do ano, mas acabou aceitando a proposta do time japonês, que pagou também a multa rescisória. Cara, é uma oportunidade, né, que toda hora vence na nossa carreira, então pra gente com a idade um pouco avançada, não que se terminou,
que eu também tenho meus objetivos também. Aqui, um dos objetivos era acessar com o Criciúma, mas nesse inteirinho aconteceu essa surpresa muito agradável, então a gente vai para outro horizonte, para a gente deslumbrar outra situação na nossa carreira, que o Criciúma não vai parar aqui. O Sandro é o jogador, mas fica o torcedor, mas eu tenho a certeza que o Criciúma vai se colocar novamente nos patamares altos do futebol brasileiro. E como o Sandro mesmo disse, sai um jogador, mas fica um torcedor. Com certeza, não tem jeito. Tem uma catarinense que é minha filha, que nasceu em Joinville. Santa Catarina, praticamente, para mim, é o quintal de casa. Aqui em Criciúma, então, nem se fala. A identificação com a torcida, com toda a diretoria, o envolvimento que se teve. E 2 anos não tem como você dizer que você não trouxe para o seu coração. Seria muita hipocrisia nossa aqui. Não estou te falando para ganhar ninguém, não. A gente está falando que a gente vive no dia a dia. A entrega toda nossa, dentro de situações que a gente já passou, já viveu aqui dentro, aqui, que só a gente sabe que está dentro aqui vivendo, sabe como passar, e a gente tem um carinho especial muito pelo Criciúma Esporte Clube. E para o torcedor do Tigre, ele deixa um recado. E em termos de respeito, não precisa falar muito, que a gente sempre procura respeitar todos os torcedores, entregar tudo lá dentro. E os caras que também estão chegando. A gente pede muito de antemão, ainda que não se ouve a partida, mas que venham junto com a rapaziada também que é aqui. Os caras que estão chegando também estão agregando muito trabalho, estão querendo mesmo, mas muito menos, não é só de palavra não. Mas aí a gente espera que todo esse esforço que está sendo feito do dia 3, que a gente iniciou esse trabalho aqui, a gente está vendo no dia a dia, quem está chegando está agregando, vai agregar pra caramba. A gente pede muito ao torcedor, como a gente está aqui dentro, já passamos aqui, a gente pede ao torcedor que deem mesmo no momentos difíceis também, dê moral para quem vai estar entrando em campo, que vão representar muito bem a torcida tricolor nossa. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê novamente amanhã, se Deus quiser. Até lá!